Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, versículos 1 ao 5. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Senhor, agora em oração. É hora de falar e ouvir a Deus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, é com louvor e com honra que nós nos dirigimos agora à Tua presença. Porque este é um privilégio que nós temos de estar diante de nosso Senhor para aqui colocarmos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas necessidades em Tuas mãos. Ouve, ó Deus, todo o nosso pedido. Ouve, Senhor, o nosso clamor. E não somente isto, mas também atende tudo segundo a Tua vontade. Glorificado, enaltecido seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus do universo, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje. Que esta mensagem venha direto do Teu trono para o nosso coração e que assim, ó Deus, possamos discernir a Tua vontade para a vida individual de cada pessoa, mas também de forma coletiva como igreja. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do nosso culto de hoje, culto racional, Palavra do Senhor, tem como título O Solo Sagrado de Deus. Repetindo então o título do nosso tema, O Solo Sagrado de Deus. No texto base lido para este sermão, o texto diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian. Isto junto ao Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus.
e de forma sobrenatural o Senhor aparece diante do pastor Moisés através de uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça, uma espécie de arbusto, que incrivelmente não se consumia pelas labaredas do fogo. Moisés muito se impressionou e quis ver de perto este evento sobrenatural. Porém, o Eterno, ao vê-lo se aproximando, chamou a Moisés, que respondeu a este chamado do Senhor. Porém, Deus disse-lhe que não se aproximasse mais e que retirasse as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que Moisés estava a pisar era terra santa, ou seja, solo sagrado. Deus santificou aquele lugar, tornando-o sagrado, e isto demandou de Moisés uma reverência a Deus, por meio de um simbólico ou de uma simbólica retirada das sandálias de seus pés. Neste sentido, nós vamos trabalhar neste sermão para conhecer o motivo desta retirada das sandálias, bem como por que Deus determinou ali, naquele lugar do seu encontro com Moisés, como um solo sagrado. E para começar a explicação deste fato, deste acontecimento, vamos entender a questão de um solo árido e um solo sagrado. E vamos começar na crucificação de Jesus. No Evangelho de Cristo, descrito por João no capítulo 19, versículos 16 ao 18, diz assim: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram. E com ele 2 outros malfeitores, um de cada lado de Jesus. Jesus levou a sua própria cruz para um lugar chamado Caveira, é o que diz o texto. E para este local chamado Caveira, ele foi para lá para ser crucificado. Um solo árido que se tornou um solo sagrado de Deus. Apesar de ali ter ocorrido um assassinato, ter ocorrido uma situação de injustiça onde o nosso Deus foi crucificado, então, neste terreno, recebeu o derramar do sangue de Jesus. Esse terreno árido, chamado Caveira, se tornou um solo sagrado para Deus porque recebeu o sangue de Jesus. E nesse sentido, o sangue de Jesus purificou aquele lugar. E com mais ainda profundidade espiritual, salvou a humanidade. Este mesmo sangue. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Na história humana, o lugar chamado Caveira, onde Jesus foi crucificado, testifica que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo nos contemplou com a salvação e a vida eterna. Um lugar chamado Caveira, um sólido árido, foi lavado pelo sangue de Jesus porque
O sangue de Jesus foi derramado na cruz, foi derramado naquele solo. E aquele lugar se tornou um solo sagrado, porque daquele lugar foi consumada a salvação da humanidade. Naquele lugar foram perdoados todos os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Naquele lugar foi-nos concedida a salvação da condenação eterna. A minha salvação, a sua salvação. Naquele lugar foi consumada a vida eterna para aqueles que creem no sacrifício de Cristo. E aqui eu faço um convite muito especial a você. Creia no Senhor Jesus. Entregue a tua vida a Ele. E então receba do Senhor o perdão dos pecados. Ou seja, torne efetivo na sua vida a morte de Cristo na cruz. E receba a vida, a salvação e a vida eterna. Jesus teve um diálogo com os malfeitores. 2 malfeitores que, um de cada lado, foi crucificado junto a Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, versículos 39 a 43, diz assim a palavra do Senhor: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um dos malfeitores, como nós vimos no texto, lançou insultos sobre Jesus, sendo este um solo árido. Este malfeitor que lançou insultos sobre Jesus é um solo árido. Infelizmente, insensível ao que Cristo ensinou. E este malfeitor era um homem com um coração fechado para Deus, que não tinha a real compreensão que estava diante de seu Salvador. E quantas pessoas hoje estão insensíveis à mensagem de Cristo, à salvação em Cristo Jesus? Quantas pessoas hoje estão insensíveis em compreender o plano de salvação de Deus para a humanidade quando enviou o seu Filho amado para ser crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitar, para conceder à humanidade o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Este malfeitor não compreendeu. E, portanto, é um solo árido, no sentido figurativo. Porque não permitia brotar no seu coração a mensagem de Deus. O estar de Deus nele, para que a vida dele fosse transformada, restaurada. Tivesse, então, daí para frente, jornada feliz, ainda que crucificado. Agora, de outra maneira, o outro malfeitor compreendeu que estava diante do Filho de Deus, com a clara compreensão de salvação e de vida eterna. Este que reconheceu ser um pecador e que necessitava da salvação, recebeu do Senhor a promessa garantida de salvação e de vida eterna.
porque o Senhor disse para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Este malfeitor que enalteceu o Senhor, ele entendeu o plano de salvação e entendeu que a partir daquela palavra ele estaria com o Senhor no paraíso. E hoje, e neste momento, eu conclamo a você que está a ouvir esta mensagem, que deixe o seu coração se sensibilizar da compreensão deste plano de salvação, de que Cristo é a única saída para a sua vida, de que Cristo é a única solução para a sua vida. E aqui eu repito exatamente, porque não é necessário, para quando vamos realizar a nossa chamada universal de pregar, ensinar a salvação em Cristo, não é necessário ter a eloquência, não é necessário ter a intelectualidade, ou não é necessário ter um chamado especial. O chamado foi universal para todos que creem em Cristo, porque a minha conversão, a minha sensibilização para Cristo começou quando alguém disse para mim: a única solução para a sua vida é Jesus. E isto fez a chama arder no meu coração para se voltar para Cristo. E por isso que o Evangelho de Cristo é lindo, majestoso, porque está colocado nele o poder de Deus, a ação de Deus para realizar a salvação, a vida eterna. Este, sim, o malfeitor que aceitou Jesus como seu Salvador, entregou ali a sua vida na cruz, crucificado com ele. Este, sim, figurativamente, é um solo sagrado. E, portanto, seja um solo sagrado. Entrega a tua vida a Jesus. E aqui eu quero novamente dizer: seja o solo sagrado de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículos 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou repetir o versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta mensagem, conhecida como a parábola do semeador, que Cristo ensinou à multidão, aos seus discípulos e a nós por meio das Escrituras, nos mostra a responsabilidade humana quanto ao acolhimento da mensagem da salvação. Você tem uma grande responsabilidade em acolher esta mensagem de salvação. E acolher esta mensagem de salvação única e exclusivamente em Cristo. E no momento em que você acolhe, há uma demonstração de que esta salvação em Cristo frutifica virtudes,
na vida de uma pessoa, para uma vida de paz, para uma vida de alegria, para uma vida de prosperidade plena, alinhadas à vontade do Senhor. O Evangelho de Cristo, com a mensagem principal da salvação e o desfrutar da vida eterna, só se realiza exclusivamente em Jesus, sendo este Evangelho de Deus universal, ou seja, alcance distintamente a qualquer pessoa. Porém, na parábola do semeador, Jesus nos ensina que o Evangelho de Cristo alcança diferentes solos, tipificado aqui pelos corações, e tem um efeito e várias respostas humanas. Então, nesta parábola do semeador que nós lemos, o Senhor Jesus aqui fala de sementes que caíram em 4 tipos de solos. E o primeiro solo era de um coração insensível, que era o solo à beira do caminho. É a pessoa com um coração insensível ao Evangelho de Cristo, que não compreende essa mensagem de tão grande salvação. É o solo à beira do caminho. Jesus, ao explicar a parábola do semeador, ele disse, quando alguém ouve a mensagem, porque Jesus fez a explicação da palavra posteriormente, mas ele diz lá em Mateus, no versículo 13, aliás, no capítulo 13, versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não seja este solo à beira do caminho. Um solo árido, que recebe a mensagem, não entende, e quando vem, e o maligno vem e arranca do seu coração a mensagem de salvação que está sendo proferida agora para você. Existe também um coração impulsivo. Além do insensível, existe um coração impulsivo, que é o solo pedregoso. Ou seja, representado, tipificado aqui pelo solo pedregoso. É a pessoa com um coração impulsivo, o solo pedregoso, carregado de emoção, que recebe o Evangelho de Cristo com alegria, mas de modo superficial. Ou seja, não entende a mensagem de modo racional. Recebe pela emoção. E passada a emoção, logo se desvanece. Abandona a mensagem da salvação de Cristo e volta à prática do pecado. Jesus, ao explicar a parábola do semeador, disse em Mateus 13, 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, solo árido. Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, pessoas que recebem a palavra, mas por um acontecimento ou outro, por uma circunstância ou outra, abandonam esta palavra. Abandonam Jesus. Solo árido. Temos também, além do coração insensível, representado pelo solo à beira do caminho, do coração impulsivo, representado pelo solo pedregoso, um coração também preocupado, representado agora pelo solo com espinhos. Solo com espinhos é a pessoa com o coração ocupado com as coisas desta vida, que recebe o Evangelho de Cristo, mas ao ser envolvido pelas ilusões, problemas, dificuldades, desejos de riquezas, etc., faz a opção de deixar a mensagem da salvação em Cristo no esquecimento e continua a viver uma vida sem sentido. Jesus, ao explicar a parábola do semeador, ele disse em Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele em que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida
e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a, então, uma pessoa infrutífera. Além do coração insensível, melhor dizendo, além do coração impulsivo, além do coração preocupado, existe também o coração frutífero. Este sim, o solo sagrado. Os outros três, insensível, impulsivo e preocupado, solos áridos. Mas tem um coração frutífero, que representa o solo fértil e bom, o solo sagrado. É a pessoa com o coração frutífero e aberto à mensagem da salvação, que recebe e compreende em toda a sua plenitude a palavra de Deus, que recebe o grande presente de Deus para a sua vida, que consolidará uma mudança de vida, de transformação, de restauração, de vida de paz com Deus, uma vida de alegria, uma vida próspera e a vida eterna, sobretudo. Jesus, ao explicar esta parábola, disse em Mateus 13:23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, solo fértil, solo sagrado, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. E aqui, eu desejo de coração que o Espírito Santo agora esteja a falar com você. E que você se torne essa terra boa, que acolha esta mensagem de salvação para a sua vida, para transformar, restaurar, lhe dar uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de eternidade com Deus no céu. É o Espírito Santo que vai te convencer disto que está sendo agora falado para você. E a partir do momento em que você entender esta palavra, e que você abrir seu coração para Deus, virtudes de Deus, virtudes divinas serão desenvolvidas na sua pessoa. Então, eu faço a seguinte pergunta, caminhando agora para o final deste culto racional. Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua vida? Faça uma reflexão sincera, verdadeira disto. E neste momento agora, eu oro em espírito. Estou aqui a orar em espírito por você. Para que o seu coração seja um solo fértil, um solo sagrado para Deus, conforme o título do tema de nosso sermão de hoje. Que faça prosperar a mensagem de salvação e vida eterna em Cristo na sua vida. Jesus, ao terminar de proferir a parábola do semeador, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu conclamo a você, ouça o que foi falado neste sermão de hoje para você. A mensagem que foi proferida do Senhor, nosso Deus, para você. Convide Jesus a entrar em sua vida neste momento. Que o seu coração seja para sempre o solo sagrado de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, no livro de Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, diz: eis que estou à porta e bato. Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Que privilégio, que graça, nesta promessa que Jesus disse que se nós abrirmos no nosso coração, Ele entra, ceia conosco e nos dá o direito que não merecemos de sentar com Ele no trono. Glória ao Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 a 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês, ou seja, o meu corpo, o seu corpo, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não é de si mesmo, você é de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E agora Ele te chama para que você faça parte do reino dEle. E Ele mesmo disse: o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus é chegado a você neste momento. Faça parte desse reino. Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E a maior glória que você pode dar a Jesus neste momento é entregar a sua vida integralmente a Deus. Você estará glorificando o que Ele fez por todos nós na cruz do Calvário. Estará glorificando o nome de Jesus. Estará glorificando a Deus. Glória que Ele deseja, que Ele quer. Porque a vontade do Senhor é que todos se salvem. Assim como Moisés. E aqui a gente vai responder porque é que Moisés tirou as sandálias dos pés. O Senhor ordenou que ele tirasse as sandálias dos pés. Assim como Moisés retirou as sandálias de seus pés, ou seja, realizou uma reverência, uma entrega a Deus para aquele momento em que o Senhor iria dar a ele uma missão de libertação do seu povo do cativeiro do Egito. Moisés, ao retirar as sandálias do solo sagrado, ao pisar do solo sagrado, ele estava ali reverenciando a Deus. Ele estava ali entregando toda a sua vida a Ele, para realizar, frutificar a vontade de Deus. É hora de você realizar essa reverência, entregando a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Então reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos com o coração borbulhando de alegria, ardente com a chama do Espírito Santo, porque esta palavra foi forte, no sentido de nos mostrar o teu amor para conosco. Quando Jesus veio a este mundo para ser crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a concessão de vida eterna. Oh meu Deus, quantas pessoas ouviram, vão ouvir esta mensagem? Que o teu Espírito Santo venha a tocar o coração de cada um, de cada pessoa, sobre esta mensagem do solo sagrado de Deus. E que cada um que venha a ouvir, cada uma que venha a ouvir, também se torne um solo sagrado.
Escreve, Senhor, daqueles que realizarem a entrega integral de suas respectivas vidas a Deus. Escreve os nomes de cada pessoa no livro da vida, para que no dia do julgamento final, ao ser aberto este livro, o nome esteja ali testificando que é uma pessoa de Deus e que respondeu positivamente ao teu chamado e que se tornou um solo sagrado de Deus. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação. Lembrando sempre que a nossa missão, dada pelo Senhor Jesus, é de proclamar, pregar, ensinar a salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Esta é a nossa missão universal. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.